Então, dando continuidade aqui a esse pequeno estudo que fala sobre ali alguns grupos que viviam ali em Canaã. Já falamos sobre os Ixos, já falamos sobre alguns grupos ali de Canaã, né? Vamos falar hoje agora sobre os Pelistim ou os Filistitas, né? Que provavelmente eram os filisteus. Alguns vão atribuir a origem dos filisteus aos povos do mar, ou um dos grupos que fazia parte dos povos do mar, os filisteus, né? Então, nesse pequeno artigo, vamos trabalhar este assunto que fala sobre alguns grupos que viviam ali em Canaã. Este é o terceiro vídeo da pequena série As Origens dos Povos e dos Grupos que viviam ali em Canaã. Então, diz aqui o texto. Sobre os filisteus. As origens dos Filistim ainda não são totalmente conhecidas. Mendenhall sugere que o nome provém de uma divindade, Meter-Plastene, da Anatólia Ocidental. Ao longo de um século, pesquisadores têm investigado 4 hipóteses para as origens e cronologia dos filistitas ou filisteus. Não é-nos possível aqui citar as hipóteses, mas remetemos o leitor a Quilebrel, que é quem melhor as descreve. Quilebrel entende que as coisas, que as origens dos filistitas ou filisteus estão em Chipre e seus entornos, enquanto Asaf e Assur Landau, considerando as dificuldades em estabelecer a origem da migração ocorrida com a participação de um grande número de povos da Anatólia e do Chipre, né? E a complexa pintura dos objetos de cerâmica que podem ter origem na Filistia, os filisteus, ou a costa mediterrânea, abaixo de Iafo, ou Jaffa, né? Onde o Egito mantinha uma das suas maiores guarnições do Mediterrâneo, no Chipre e na Sicília, né? Ou na Cilícia, melhor dizendo. Afirma que ao se dirigirem ao Mediterrâneo, os filistitas ou filisteus partem do Chipre e da Sicília, ou da Cilícia. Testemunhos materiais têm comprovado que em Ashdod, em Crom, Tel Miquné, os assentamentos urbanos são caracterizados pelo estilo egeu, de cultura, distinção não evidente nos outros sítios da terra de Canaã. No entanto, no Mediterrâneo, segundo Quilebrel, os filisteus estabeleceram-se entre o sul da costa e a vizinha Xelefá ou Cefelá, onde se encontram as mais densas áreas assentadas. Quanto à cronologia, igualmente não há um consenso, a não ser o que tem se designado como cronologia. Aí ele cita aqui mais uma vez o Quilebrel. Alta ou teoria das duas ondas, com os filistitas ou filisteus, imiscuído com os povos do mar, assentados no sul da terra de Canaã, antes de Ramsés III, sendo expulsos no 8º ano
daquele faraó. Tá bom, pessoal? Então, o que acontece? A cronologia média situa o aparecimento dos filisteus em Pelechete no 8º ano de Ramsés III, em cerca de 1175, época em que eles constroem os seus centros urbanos. A cronologia baixa, ainda em fase de discussões não resolvidas, com base nos objetos de cerâmica micênios, terceiro C1b, ele acrescenta aqui, né? Aparecidos somente após o reinado de Ramsés III. A descoberta dos utensílios micromáticos de cerca de 1140 tem situado o aparecimento dos filisteus após o reinado de Ramsés III. A data inicial do assentamento dos filisteus, definitivamente, como grandeza socioétnica, pode ser debatida em duas cronologias. Ele cita aqui um autor, Yassur Landau. A primeira, que tem como um dos maiores defensores Amihai Mazar, situa-os, melhor dizendo, no 8º ano de Ramsés III, em cerca de 1175. A segunda datação alternativa, que tem como maior defensor Israel Finkelstein, divulga que os assentamentos só começaram após o colapso do bronze recente, em Bet-Shean, Laquish e Meguido. Nos últimos dias de Ramsés III e na época do reinado de Ramsés IV, Yassur Landau atribui a divergência ao conflito envolvendo a datação da primeira fase do assentamento egeu em Pelechete, mormente diz respeito ao ainda não devidamente comprovado começo do assentamento e suas consequências. Aqui, Yassur Landau posiciona-se assumindo que o começo dos assentamentos na terra de Canaã ocorreu em 1175 e a chegada dos últimos grupos em Pelechete em cerca de 1100. Dialogando com a abordagem William Dever, é possível afirmar que a cultura material dos filisteus, os planos de urbanização, o estilo dos edifícios, os tipos de túmulos, os utensílios de cerâmica, a metalurgia, os objetos culticos e as preferências alimentares, inclusive a formação identitária dos antigos israelitas estabelecidos ao longo do Rio Jordão, nos permite identificá-los como responsáveis pela fase de destruição das rotas comerciais e de cidades cujos governantes eram aliados do faraó, mas também, posteriormente, pelas novas construções na costa mediterrânea. Os filisteus estabeleceram-se finalmente no litoral central e meridional.